Olá, galera, tudo bem? Kelly de História. E o assunto que vamos abordar hoje é o primeiro reinado no Brasil. O primeiro reinado no Brasil é o período da história brasileira em que Dom Pedro I governou como imperador aqui no país de 1822 até 1831. Elenquei alguns pontos, acompanhe comigo, por favor. Primeiro reinado no Brasil. Muito bem. Então, o primeiro reinado é o nome dado ao período da história em que Dom Pedro I governou o país, de 7 de setembro de 1822, que é a data da independência brasileira, até 7 de abril de 1831, quando ele abdicou do trono, deixando para o seu filho e retorna a Portugal. Com a independência do Brasil, Dom Pedro foi coroado imperador, com o nome de Dom Pedro I. Isso fez da nação recém-independente uma monarquia, a única existente em toda a América Latina após todos os processos de independências. Durante esses 9 anos, de 1822 a 1831, muitas coisas aconteceram, coisas importantes que marcaram o governo de Dom Pedro I. Durante esse período, o Brasil ficou um tempo sem reconhecimento externo de alguns países, como Portugal. O principal, ele não quis aceitar a independência do país, só aceitou em 1825, quando solicitou uma indenização de 2.000 libras esterlinas e aceitar que Dom João fosse o príncipe regente honorário do Brasil. O Brasil não tinha dinheiro para isso e conseguiu empréstimos com a Inglaterra para poder pagar essa indenização. Houve também o não reconhecimento interno. Alguns estados brasileiros não queriam reconhecer o Brasil como independente. Sim, muita gente queria independência, mas muita gente não queria, porque dependiam de comércio com os comerciantes portugueses, dependiam ainda de portugueses, então não foi interessante para eles a ruptura com Portugal, principalmente estados nordestinos, que faziam ainda muito comércio com Portugal. Sem a participação do povo e com insatisfação popular em vários lugares, alguns conflitos começaram a acontecer, principalmente no Nordeste e no Pará. Alguns estados queriam até a sua independência do país, serem países independentes, livres. O Dom Pedro teve um governo autoritário e ele tinha muitos problemas pessoais também que interferiam nisso, além do país estar frágil com a sua economia em frangalhos. Em 1825, como eu falei, Portugal reconheceu a soberania da independência do Brasil, foi paga a indenização, alguns acordos foram firmados e empréstimos pegos com a Inglaterra. Em 1823, Dom Pedro já começa as mobilizações para fazer uma Assembleia Constituinte, para definir uma Constituição, porque agora éramos um país independente. 2 partidos, então, começam a se formar, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro era aquele que queria a livre iniciativa, sem o Dom Pedro participar das decisões. O Partido Brasileiro era aquele que era a favor de Dom Pedro e queria que todas as decisões fossem tomadas pelo imperador. Só que em 1823 a Assembleia Constituinte foi tirada, não deu para resolver nada com os 2 partidos brigando entre si, mas em 1824, novamente, Dom Pedro reuniu todo mundo para fazer a Constituinte e saiu a Constituição, a primeira Constituição do país, em 1824,
onde tinha várias características e uma delas era a divisão em 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Quem era o poder moderador? O próprio imperador. Eu tenho um vídeo para passar para vocês sobre a Constituição de 1824. Assistam comigo, por favor. E aí pessoal, como vocês estão? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Bom pessoal, ela foi criada a partir de um projeto feito por Dom Pedro I e aplicada após a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823. Ela foi uma consequência direta de disputas entre interesses políticos que cercavam o Brasil após a sua independência. Dom Pedro I e os portugueses tinham uma grande pedra pelo caminho: os liberais e os conservadores, que representavam as elites e pensavam de forma diferente. Diante dessa relevante manifestação política, Dom Pedro I, com a ajuda dos portugueses, acaba dissolvendo a Assembleia Constituinte em 1823 e no ano seguinte impõe seu projeto, que se torna a primeira Constituição brasileira. Sua principal função era dar mais poder a Dom Pedro I, colocando-o em um posto chamado Poder Moderador, que ficava acima do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. As características dessa Constituição foram a nomeação do Brasil como o Império do Brasil, tendo sua carta outorgada e imposta, definindo o Império do Brasil como uma monarquia hereditária e constitucional de um Estado centralizado. A Igreja ficou ligada ao Estado e a religião oficial era o catolicismo, mas ainda assim era permitido o livre culto a outras religiões. O Império era formado por 4 poderes: o executivo, judiciário e legislativo, e também o moderador, sendo este último aquele de maior poder e controlado pelo imperador. As eleições eram indiretas, só podiam votar aqueles que eram homens livres, maiores de 25 anos de idade e com renda de mais de 100 mil réis por ano. Os cargos para senadores eram vitalícios e só podiam ser ocupados por indivíduos com mais de 800 mil réis por ano também. Essa Constituição foi imposta, possuía 179 artigos e durou 65 anos. Muito bem. Então, essa foi a nossa primeira Constituição de 1824, outorgada durante o período do governo de Dom Pedro I. Ainda durante o seu governo, também tivemos a Confederação do Equador. Alguns estados brasileiros ali do Nordeste, liderados por Pernambuco, mas que também fizeram parte Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, em 1824, se uniram e queriam a independência. Eles queriam ser um país livre, independente do Brasil. Eles não aceitavam Dom Pedro como imperador, eles não aceitaram a Constituição, eles estavam insatisfeitos com muitas coisas, não queriam mais a escravidão e tantos outros pontos que o Brasil ainda tinha. E o nome dessa junção desses 4 estados, que seria um novo país independente, foi Confederação do Equador. Foram logo reprimidos, duramente reprimidos pelo governo de Dom Pedro. Dom Pedro pediu mais empréstimos à Inglaterra para formar um exército, a guarda imperial, e muitos foram mortos, foram exilados, presos, os seus líderes, principalmente o Barata e o Frei Caneca, foram executados. Houve também a Guerra da Cisplatina, em 1825. Essa deu certo. A Guerra da Cisplatina, que hoje é o país, a República do Uruguai, durou de 1825 até 1828, e eles conseguiram a sua independência, e esse território que era brasileiro foi perdido. Hoje é o território do Uruguai. Em 1831,
em 7 de abril de 31, Dom Pedro abdicou e partiu para Portugal, pois ele tinha deixado lá em Portugal a sua filha, a Dona Maria da Glória, como princesa regente, porque ele estava de olho aqui no Brasil e de olho em Portugal. Mas o seu tio, Miguel, seduziu a garota, tentou casar com ela para usurpar o trono, deixando assim Dom Pedro numa saia justa, numa situação muito ruim, porque ele poderia perder a coroa portuguesa. Então a decisão de Dom Pedro foi ir embora. Ele tinha perdido sua esposa, Maria Leopoldina, casado com Dona Amélia, e em 1831 ele voltou para organizar tropas e lutar contra o seu tio, que estava prestes a tomar a coroa. Só que Dom Pedro deixou seu filho como sucessor aqui no Brasil, Pedro de Alcântara, e suas filhas mais novas, filhos dele com Maria Leopoldina. O mais velho era Pedro de Alcântara. Só que neste momento, em 1831, Pedro tinha 5 anos de idade e não pôde assumir o trono, até pela idade. Justamente na Constituição de 1824, era decretado que, se acontecesse alguma coisa, o imperador só poderia tomar o governo após os 18 anos, após a maioridade. E se o imperador não tivesse a idade, o Brasil seria governado por regentes até a maioridade. Foi o que aconteceu com Pedrinho. Com 5 anos de idade não pôde assumir, e o Brasil começou a ser regido por regentes previamente escolhidos pelo Senado até a sua maioridade. Dá-se início, então, o período regencial no Brasil. Mas esse é um outro capítulo, numa próxima aula, e eu vejo vocês, aguarde. Um beijo, tchau!